Bem-vindo ao Direito de Quinta Podcast, um podcast que esclarece as dúvidas jurídicas do seu dia a dia de forma clara e sem burocracia, para que você seja o proprietário dos seus bens, da sua vida e que você tenha uma vida muito mais tranquila e com segurança jurídica. Eu sou Amanda de Moraes Souza, advogada de imóveis e patrimônio familiar, e esse é o Leonardo Moraes Veloso, meu assistente, que vai estar com a gente aqui no podcast. Olá, pessoal, é um prazer fazer parte desse projeto, né, Direito de Quinta, que tem sido pensado com muito carinho ao longo de muito tempo. E é muito gratificante estar fazendo parte disso. E primeiro eu gostaria que você explicasse por que Direito de Quinta, né? Pra quem não me segue no Instagram, deve estar pensando, meu Deus, Direito de Quinta, o que é isso? Bom, o Direito de Quinta, ele veio de um quadro que eu tenho dentro do meu Instagram, que toda quinta-feira a gente abre uma caixinha de perguntas para que as pessoas mandem as dúvidas jurídicas do dia a dia delas. Por exemplo, será que o meu vizinho realmente pode colocar a planta dele virada para o meu quintal? Será que o meu enteado vai ter direito ao meu carro se eu falecer? Coisas do tipo. Então a gente colocou esse dia, toda quinta-feira, lá nos meus stories, para que as pessoas pudessem colocar as dúvidas jurídicas deles, para que eu possa esclarecer. É claro que eu tenho a preferência de esclarecer os fatos que são relativos ao meu trabalho, que é direito de família e imobiliário, e aí as pessoas tiram a dúvida delas. E aí a gente teve essa ideia de trazer agora aqui pro YouTube e ter mais tempo, né, para conversar e tirar essas dúvidas. Amanda, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira na advocacia. Como que foi? Então, eu sou formada em Direito aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e desde que eu me formei e já tirei a carteira da OAB. Né? E comecei a trabalhar com o Dr. Percy e acredito, meu sonho é trazer o Dr. Percy aqui, eu acho que vocês iam amar. Será que ele vem? Será? E eu comecei a advogar ali. Por muito tempo eu fiquei advogando, estudando para concurso. Legal. Sempre buscando muita segurança jurídica ali, tentando uma questão de estabilidade e tudo mais. Fiquei estudando e advogando junto com o Dr. Percy. E fiz alguns concursos, porque meus pais são ambos concursados e tudo mais, não pensava em advogar. E com o tempo fiz alguns concursos, passei em alguns. O que as pessoas mais conhecem é o concurso da Polícia Federal, que depois deu início ao meu Instagram, que é um muito vinculado ao outro. E sim, gente, eu passei no concurso da polícia, fiz a prova física, tão aclamada e temida. Temida por muitos. Por mim que também. Muitos não conseguem, você conseguiu. Mas também treinei muito, foi bem desafiadora essa fase. Fiz e tudo mais, estava esperando me chamar. E quando estava esperando que o concurso me chamasse, eu fui fazer alguns serviços de advogada para uma pessoa da minha família que trabalhava já com a área imobiliária. E a partir do momento que eu fiz esse serviço para essa pessoa da área imobiliária, eu me apaixonei. E foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que existem formas de você trabalhar com direito que não sejam totalmente ligadas ao judiciário obrigatoriamente. É possível a gente trabalhar de forma mais preventiva, principalmente na área imobiliária, com a questão de contratos, com a questão de análise de risco e tudo mais, antes mesmo de ter que ir para o judiciário, e é possível a gente resolver muitas coisas do âmbito imobiliário diretamente no cartório. E isso, para mim, foi incrível e eu me apaixonei por essa área. E aí eu comecei a me especializar especificamente na área imobiliária. E aí eu comecei, o primeiro curso que eu fiz foi realmente de especialização de contratos de compra e venda de imóveis. Aí eu já fui para o meu MBA de Holding Patrimônio Familiar, né? Que também é um planejamento prévio. Uma área que você gosta bastante. Que eu também gosto, mas hoje eu trabalho mais com a questão imobiliária. Mas uma parte é muito ligada à outra. Uma família precisa de imóveis. E imóveis são comprados por famílias. Isso. Então, tudo é muito interligado. Por isso que eu sempre falo que eu sou advogada de imóveis e patrimônio familiar. Amanda, muito interessante ouvir você falar, porque quando você
busca um concurso, você está procurando uma segurança, né, para sua vida. E eu acredito que essa sua busca pela segurança na sua vida refletiu no seu trabalho na advocacia, né? Que hoje você busca a segurança dos seus clientes. Me fala um pouco sobre isso. Então, essa parte da segurança, a gente entende muito que é uma busca de todos nós. Querendo ou não, todos nós queremos ter segurança e ela se demonstra tanto na parte patrimonial, quanto na parte de estabilidade emocional com a nossa família, seja na parte de a gente ter realmente o local tranquilo da gente morar. E a parte imobiliária, ela junta tudo isso. O fato de que você ter o seu patrimônio ali, seu imóvel seguro ali para sua família, e tudo isso num único lugar seguro, essa é a base da maioria dos desejos dos clientes que nos procuram, né? Eles não estão simplesmente resolvendo porque é uma obrigação legal. Porque é uma obrigação legal, sim, você tem um imóvel registrado no seu nome. Mas isso tem vários tipos de consequências que são relacionadas à segurança patrimonial, porque só o fato do imóvel não estar regularizado no seu nome, você já perde 30%. O fato de você não fazer uma análise de risco antes de você comprar o imóvel, você pode sofrer consequências do seu patrimônio desvalorizado. Certo. Então, são muitos itens que são relacionados à segurança. Então, o nosso trabalho, ele é totalmente vinculado a isso. A segurança... a busca pela segurança. eu falo segurança em primeiro lugar e eu sempre falei isso em outros ambientes da minha vida. E agora, eu também falo no meu trabalho. E é muito legal falar também sobre isso, porque hoje são mais de 50 mil seguidores nas suas redes sociais. Somados são. Como foi isso? Do nada? Da onde surgiu essa ideia de fazer vídeos? Há quanto tempo você faz isso? Eu comecei a postar os meus vídeos em setembro de 2022. Foi quando eu tava realmente aguardando que a Polícia Federal me convocasse para eu ir pra academia de polícia, que eu já tinha sido chamada. E conversando com a minha psicóloga, ela falou: Amanda, você gosta dessa área, por que você não começa a postar vídeos? Quem sabe você tem 1 ou 2 clientes. Querendo ou não, se você não começar a publicizar isso, ninguém vai ficar sabendo. Você fala bem. E eu tinha muita vergonha. Hoje as pessoas falam: nossa, você fala tão bem. Gente, eu perto das pessoas que eu conheço, eu falo bem. Mas você se expor num vídeo... Pra quem você nem sabe quem vai ver, né? E o Leonardo é meu primo, tá? Pra quem não sabe, o Leonardo é meu primo. Eu cheguei pra toda a minha família antes e falei: gente, vai ser uma humilhação. Não vai ser um vídeo bonito. Então, assim, por favor, me ajudem. Todo mundo falou que ia ser bom, que ela ia arrasar. Tá vendo, né? A família tem que sempre apoiar a gente mesmo. Mas, eu fiz um planejamento sempre. Eu gosto muito de planejar as coisas, organizar. Você é muito planejada, né? Você... Então, eu fiz um planejamento de um mês antes. Então, eu comecei a postar em setembro. Todo mês anterior de agosto, eu fui gravando. Então, eu postava 3 vezes por semana. Alguns vídeos e alguns posts, né? Que ficavam ali. E aí, eu comecei a postar. Eu criei um outro perfil separado do meu perfil particular mesmo. Porque eu tinha vergonha. Não era nem uma questão de... nada, porque eu tinha vergonha. Tanto que hoje em dia, muitas das pessoas falam que é melhor você utilizar até o seu perfil que você já tem, porque as pessoas já te conhecem. Exato. Mas eu decidi fazer um perfil separado. E aí, o vídeo que acabou viralizando, que é um vídeo de adjudicação compulsória. Quem imaginou que um vídeo de adjudicação compulsória poderia viralizar? Ele foi um vídeo que eu gravei quando eu estava lá no escritório do Dr. Percy, que estava dentro do meu planejamento. Eu gravei lá na sala dele, que é belíssima. Eu gravei falando: se você tem a solução para você transferir um imóvel que está no seu nome, quando você não sabe onde o proprietário está, mas você tem um contrato de compra e venda, os recibos e tudo mais. E postei no mês de dezembro. Em tudo isso, gente, poucas pessoas viam, algumas pessoas gostavam. Eu já ficava feliz pelas pessoas falarem: nossa, eu não sabia disso. Isso é muito legal e tudo mais. E eram pouquíssimas pessoas. Eu lembro que voltando de uma viagem em janeiro que a gente fez, eu tava falando com a minha mãe e com o meu irmão no carro, e eu falei: gente, eu tenho 400 seguidores. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E aí, uns 20 dias depois, no final de janeiro de 2023, o meu vídeo começou a ter muitas
muitas curtidas. E eu fiquei... Gente, esse vídeo do mês passado, não tô entendendo nada. Aí... Gente, o vídeo, cada dia, tinha mais curtidas e mais comentários. Mais curtidas e mais comentários. De um momento... O Anderson Silva, assim, o lutador... o Spider... Curtiu o meu... Eu tenho um print disso, pra mim é impressionante. Curtiu o meu vídeo. A Elizabeth Savala me seguiu. E um monte de pessoas começaram a comentar o meu vídeo, relatando situações iguais ou parecidas ao que eu tinha falado no vídeo. Ou seja, elas têm o contrato, né? Que a gente sempre fala, o contrato de gaveta. Um clássico. Um clássico brasileiro. E elas tinham aquela situação e precisavam realmente regularizar o imóvel. E aí, isso foi crescendo, 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 a um ponto que o vídeo chegou a 2,5 milhões de visualizações. Meu Deus, é muita gente. Foi uma loucura, porque eu realmente não esperava, de jeito algum, não esperava. E dali vieram pessoas que realmente gostaram de mim, gostaram do meu conteúdo, gostaram da forma que eu expunha e quiseram me contratar para cuidar das demandas imobiliárias delas. E foi assim que eu comecei a atuar. Exclusivamente na área imobiliária. Eu continuei lá com o Dr. Percy, a gente abriu uma sociedade naquela época e eu atuava exclusivamente na área imobiliária em todo o Brasil. Não eram nem pessoas aqui de Campo Grande. E o mais bacana é isso, né? Que a advocacia atualmente, ela permite que você esteja em todos os lugares, né? Facilita mais a comunicação e o acesso de onde chega essa informação. E isso é muito interessante. E quando você fala assim de regularização de imóveis, o que é um imóvel irregular para quem não sabe? O imóvel irregular é aquele que na vida real acontece uma coisa, mas no documento do imóvel acontece uma coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, se na casa... no terreno lá da rua X, número 20, tem uma casa construída e naquela casa, quem cuida da casa, é dono da casa, paga tudo da casa, é o Cláudio. Essa é a situação que todo mundo vê, né? O que ocorre de fato. E aí, quando a gente vai lá no documento do imóvel e consta que realmente é o Cláudio, que é dono da casa, consta lá que tem uma casa, que ela está construída, tem realmente a metragem, essa casa é regular. Agora, se consta que, na verdade, o dono da casa não é o Cláudio, mas é o João, esse imóvel é irregular. Se mostra lá que essa casa, ela, na verdade... não é uma casa, que na verdade só tem um terreno, esse imóvel é irregular. Então, são vários tipos de irregularidade que podem ser. É só o fato de ter esse descompasso, né? Do que ocorre de verdade. E o que está no documento, que é irregularidade. Então, precisa ocorrer uma igualdade ali. Precisa estar igual. Ah, então tem uma casa, como eu disse, tem uma casa que é do Cláudio e está construído? Sim. Então, lá no documento tem que constar isso. E essas informações, elas estão em que documento? Eles estão na matrícula do imóvel. Matrícula do imóvel. Muita gente não conhece a matrícula e confunde com a escritura. A escritura é o documento que permite você a fazer o registro na matrícula do imóvel. Mas o documento, que é a certidão de nascimento quase do imóvel, e ele é mais que uma certidão de nascimento, porque ele tem todo um histórico ali, tudo que aconteceu no imóvel, é a matrícula do imóvel. E hoje é fácil de obter, você consegue obter tanto pelo site do registradores, diretamente no cartório, mas é preciso que ocorra a mesma coisa na vida real e na matrícula. Aí a gente tem um imóvel regular. E recentemente eu vi uma matéria do jornal O Globo que fala que 50% dos imóveis brasileiros estão irregulares. O que você fala sobre isso e como regularizar esses imóveis? Isso realmente ocorre. Isso é uma realidade brasileira e a gente consegue saber disso conversando com vizinhos. Principalmente em áreas nas quais não se tem tanto conhecimento. É uma falta até que o governo deveria instruir a população. Né? Porque, infelizmente, muitas das pessoas acreditam que só o fato delas terem as chaves do imóvel, a possibilidade de entrar no imóvel, elas já são realmente as donas do bem. Né? E tá tudo certo. Compram no fio do bigode, que chamam, né?
Mas não, e infelizmente é falta de conhecimento. E não dá para culpá-las, né? Infelizmente acontece aqui no Brasil. E 50% dos imóveis realmente estão irregulares. Quantas pessoas a gente sabe que, eu reformei, mas não fui lá na prefeitura tirar o habite-se. Eu queria comprar um imóvel, mas não dá para fazer financiamento porque tem problema de documentação. Imóveis que não podem passar por financiamento é porque eles estão irregulares. Só imóveis regulares podem ser passíveis de financiamento. Então, é uma realidade. Tudo isso ocorre cada vez mais se não houver realmente um tipo de conscientização das pessoas, delas saberem dos direitos delas. Mas existem soluções. Mesmo se você perceber, olha, realmente o meu imóvel é irregular. Eu estou nessa situação. Eu até gostaria de uma vez vender meu imóvel e tudo mais. Eu percebi tudo isso. Eu estou dentro dessa parcela. As pessoas que têm um imóvel irregular não sabem, mas só pelo fato de estarem irregulares, o imóvel já perde 30% do valor do imóvel, no mínimo. Porque, como a gente disse, imóveis irregulares não são passíveis de financiamento. Nisso você já perde uma boa quantidade de pessoas que podem comprar. Se você quiser colocar para garantia, você também não consegue. Então, infelizmente, já não está no seu nome. O imóvel por si só já perdeu 30% do valor. Você já está, querendo ou não, num local negativo do seu patrimônio. Com certeza. Que você já investiu. Comprar um imóvel não é barato. Foram anos de trabalho que foram colocados ali. Mas existem soluções. Esse é o ponto positivo. Existem vários instrumentos que a gente pode utilizar para fazer a regularização do imóvel. Você ficar tranquilo que ele vai estar no seu nome. E aí fazer o que bem entender dele como legítimo proprietário. Bem, como você bem disse agora, como que faz para regularizar um imóvel? E quais são os procedimentos que são aplicáveis? Para a gente regularizar o imóvel, primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico, né? A gente pega... Primeiro documento que a gente vai atrás é da matrícula mesmo do imóvel para entender qual que é o tipo de irregularidade. Como eu disse, existem irregularidades que são da propriedade, ou seja, o proprietário que consta lá na matrícula não é o proprietário de fato, né? Que não é a pessoa que age como se dono fosse. E essa é a parte que a gente mais trabalha aqui no escritório, porque os tipos de irregularidade de construção são mais ligadas realmente a engenheiros, arquitetos que agem, que trabalham nessa área. Quando a gente vai regularizar um imóvel, a gente sai de 3 premissas. Primeiro ponto, é herdeiro ou não é herdeiro? Se a pessoa ela é herdeira, inicialmente a gente pensa que o instrumento a ser utilizado vai ser o inventário. Tá? Iniciamos por aí. Segundo ponto, aí a gente vai atrás. Segundo ponto, se ela é herdeira, ela tem outros herdeiros ou não? Se ela é filha única ou não? Ela é filha única ou não? Se ela é filho único, tem que ir pro inventário. Em outro vídeo, a gente vai até esclarecer melhor por que o filho único tem que ir pro inventário. Tá? Mas, se é filho único, herdeiro único, né, que a gente chama, herdeiro único, nem sempre filho único, mas herdeiro único, ele tem a posse exclusiva do imóvel por mais de 15 anos e está cuidando do imóvel sozinho, aí a gente pode ver se cabe uso capião, tá? Aí, se a pessoa tem um contrato de compra e venda, comprovantes de que ela pagou tudo que estava dentro do contrato de compra e venda, com esses 2 tipos de documento, né, contrato de compra e venda, os comprovantes de que ela quitou tudo o que estava ali, aí a gente já vai pela adjudicação compulsória, que foi o vídeo que bombou, que viralizou. O terceiro seria os capião. E aí a gente vê assim, a pessoa não tem um contrato de compra e venda, ela não é herdeira nem nada. Ou ela perdeu o contrato, tudo mais. A gente vai tentar regularizar pela posse, que é o tempo de posse. Aí a gente vai ver dentro de cada requisito, o jeito que ela obteve a posse, e vai ver se ela entra dentro dos tipos de posse, que pode... do prazo de posse. A gente vai ver se ela entra dentro dos prazos de posse, que pode começar de 2 anos até 15 anos. É importante até falar que, assim, cada caso depende, né?
depende de muitos fatores e muitos documentos também, né? Exatamente. Para você identificar qual é o melhor procedimento, qual é o melhor caminho, né? Isso é muito interessante. E eu gostaria de saber de valores. Tem como precificar de uma maneira geral? Como que funciona geralmente? Infelizmente, não tem como eu chegar e falar assim, olha, você vai gastar 20% do valor do imóvel hoje para regularizar. Entendi. Não tem como. Por quê? Mas, Amanda, por quê? Pelo amor de Deus, não tem como fazer isso. Porque depende de duas bases. Primeiro, o valor do imóvel. O valor do imóvel, principalmente o valor entre o valor venal ali e o valor de venda, vai depender muito. Mas isso a gente vai conversar depois. O valor do imóvel que vai ser a base para saber se vai ser barato ou caro. Mas vai ser uma porcentagem disso que vai vir os impostos, o valor do procedimento dentro do cartório, honorários advocatícios, entre outros. Mas o valor do imóvel é relevante, sim. E aí, define, né? Define muito. E o segundo ponto é a localidade onde o imóvel está. Certo, interessante. Por quê? Porque cada estado tem o seu valor diferente de imposto. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma alíquota de imposto. Em outro de imposto, por exemplo, ITBI aqui em Campo Grande, ITBI aqui de Campo Grande, e o ITCD é estadual. Cada cidade tem um ITBI e cada estado tem um ITCD. Isso vai mudando conforme estado. Certo. Então, existe uma diferença. Por exemplo, pode sair de um ITCD que vai de 3% até 8%. Nossa. Então, é diferença, né? E isso, dependendo do valor do imóvel, vai ser muito grande. Com certeza. E também tem as questões cartorárias mesmo. Se a gente for decidir pelo procedimento no cartorário. Porque a gente ainda não tinha falado, mas todos os tipos de regularização de imóveis podem ser feitos tanto na justiça quanto no cartório. Ah, legal. Mas quando a gente conversa de procedimentos dentro do cartório, o mesmo imóvel, com valor de 200 mil, que é a ata notarial, que é um dos documentos que a gente precisa fazer para uma usucapião, por exemplo. Aqui no Mato Grosso do Sul pode custar 3 mil, e do mesmo imóvel de 200 mil em Brasília vai custar 1.200. Dá diferença. Então, não tem como eu falar que vai ser 10%, 15%, 30%. E também tem a questão dos honorários advocatícios, que depende de cada profissional e tudo mais. Que vai ser profissional que vai te auxiliar nisso tudo. Então, infelizmente, não tem como eu colocar uma porcentagem e indicar. Fixo, né? É preciso fazer um orçamento, é preciso entender quais são as suas necessidades. Saber todos os documentos, né? Pra parar e analisar. Ah, tá. Esse imóvel, o caminho é esse, as possibilidades de custo são essas, existe esse tipo de parcelamento e tudo mais. Mas um valor médio é muito difícil de fixar. E todos esses procedimentos de regularização, eles, como você falou, podem ser feitos no cartório e na justiça. Tem algum que você prefere? Eu, particularmente, prefiro fazer no cartório. Por quê? O cartório é bem mais rígido, tá? Não tô falando que assim, vamos fazer no cartório, vai ser super legal, todo mundo, a galera é super show, assim. Eu levo lá os documentos e eles fazem do jeito que eu quero. Não, eles são muito rígidos. Mas o procedimento, por conta da rigidez e porque, gente, o documento é esse, você tem, você não tem, você não tem. Ele só chega e fala, olha, você precisa disso. Ele reconhece a existência dos documentos, né? Fala, não, realmente aconteceu isso, isso, né? E aí na justiça tem mais aquele questionamento. Será, né? Tem que rolar. Tem a questão do questionamento, que é ótima. Em alguns casos a gente realmente precisa de alguns questionamentos. Porém, a justiça está sobrecarregada e alguns tipos de comarcas vai demorar. Sim. E a gente sabe que vai demorar. E mesmo a gente tendo algumas possibilidades de, vamos ligar lá pro juiz. Pro juiz não, vamos ligar pro cartório e pedir andamento. Tem cartórios que não vão dar. A gente tenta agilizar, mas nem sempre a gente consegue. Então, às vezes, um procedimento que a gente demoraria anos dentro da justiça, a gente consegue diminuir o prazo dentro do cartório, porque ele é muito assim. Tem, não tem. Vamos. E esses procedimentos, é obrigatória a presença de um advogado? Sim. É obrigatória a presença de advogado em todos esses procedimentos. E algumas pessoas ficam com muita raiva, porque precisa de advogado. E talvez, olhando friamente, fala, não acredito que eu preciso de advogado. Gente, mas olha,
Pessoa quando você vai fazer... Não, de verdade. Na hora que você vai fazer um procedimento de regularização de imóveis, a gente precisa saber a lei civil, né? O Código Civil. A gente precisa saber o Código de Processo Civil. A gente precisa saber a norma da Corregedoria do Estado. A gente precisa saber... Os provimentos do CNJ. Tudo isso junto... E o caso do cliente, apresentar tudo isso para mostrar para os órgãos necessários ali. E talvez... E a gente, como advogado, tem o dever de saber disso quando a gente apresenta para o cliente a proposta, né? Para fazer esse serviço. Agora, a gente já é profissional, sabe de tudo isso, vai fazer as coisas e às vezes tem alguns entraves ali que ocorrem. Imagina as pessoas que não têm esse conhecimento fazerem sozinhas. Exato. Não ia dar certo, simplesmente. Então, assim, por isso que é necessário ter um advogado, porque você precisa da orientação necessária para que dê certo, né? E a pergunta que eu faço é: qualquer advogado? Não. Você pode, assim... Lógico. Vou falar... Vai falar escrito lá, advogado com especialização em direito imobiliário? Não. Mas é bom que você procure advogados ou especializados ou advogados que parem, estudem totalmente e se dediquem totalmente a isso, Exatamente. Tá? É necessário uma dedicação extrema a isso, um conhecimento prático, uma boa vontade até de conversar, de ir atrás, porque é complexo. A regularização de imóveis, as pessoas acham que é um valor acima do normal, mas é um procedimento complexo. A gente não está falando de um valor pequeno. Simbólico. Né? É um patrimônio. Então, são vários pontos que a gente precisa abarcar. É bom sempre ter um especialista. Da mesma forma que eu não vou num ortopedista para fazer uma cirurgia no meu coração, eu não vou num advogado previdenciarista para fazer uma regularização de imóveis, entende? O bom é que também o especialista ele vai fazer você poupar tempo e poupar dinheiro até, né? Porque se o advogado não entende exatamente quais são todos os procedimentos corretos a serem aplicados, né? Isso pode ser que acarrete uma demora de tempo, gasto de dinheiro à toa. E o advogado especialista ele vai poupar todos esses caminhos, né? Eu acho que isso é o que mais define, né? A importância de ter um especialista. Exatamente. E é isso que a gente está querendo fazer aqui dentro do Direito de Quinta. Nosso objetivo não só de trazer os meus temas, que são regularização de imóveis, temas de direito de família e tudo mais, e a gente quer trazer outros especialistas com as suas áreas para tirar as dúvidas de vocês. E é muito interessante que, assim, a gente falou de 3 tipos de regularização. E são assuntos que rendem muito, né? Tem muitas dúvidas, são muitas coisas diferentes que acontecem em cada procedimento. E ao longo dos próximos episódios, a gente vai, né, destrinchar esses assuntos aí para quem não entende. E quem tem qualquer dúvida com relação a qualquer desses tipos de procedimento, já pode comentar aqui. A gente vai ficar muito feliz de responder essas dúvidas nos próximos vídeos. Então pode mandar aqui qual que é a sua dúvida relacionada à regularização de imóveis, o que você pensa, as sugestões de outros especialistas, o que você quer ver aqui no Direito de Quinta, que é para vocês que a gente faz esse podcast. Exatamente. Vai ser uma felicidade a gente responder essas dúvidas para vocês. Inclusive, eu gostaria que você falasse o seu Instagram para quem tá assistindo. Bom, o meu Instagram é adv.amandademoraes. Nós temos também o Instagram do escritório, que é @moraessouzadv. E o nosso Instagram do podcast, que lá vocês vão saber quando que vai ter episódio novo, né? Vai estar por dentro do nosso projeto que tá começando aí, né? Pessoal, então acompanhe a gente nos próximos episódios do Direito de Quinta Podcast e fiquem ligados porque vai vir coisas muito boas por aí. E é isso, até a próxima. Tchau.